Olá pessoal, estamos aí novamente com mais um Trainingcast, hoje o nosso episódio número 10. Para fechar com esse número 10, nós trouxemos um convidado extremamente especial, Geber Benedetti Sandrini, 48 anos, faixa preta em Jiu-Jitsu. Então nosso convidado hoje olha, tem que tomar cuidado. Geber, prazer enorme tê-lo aqui, foi meu vizinho aqui há muito tempo, com a tua escola aqui do lado, teu trabalho. Eu quero que tu se apresente para o pessoal, quem é o Geber, como começou essa tua trajetória no Jiu-Jitsu, e hoje nós queremos conhecer um pouquinho da tua história. Obrigado, Peter, obrigado pelo convite. Acho que essa parte de podcast, essa divulgação é muito importante para todo mundo, principalmente para o esporte, né? Então, quero agradecer teu público aí pela nossa audiência. E o Geber, né? Vou começar lá dos primórdios, de pequenininho, né? De criança lá, que era meio levado, né? Estudava, sou nativo daqui de Tubarão, né? Então cresci em Tubarão a minha vida praticamente inteira. Me mudei um pouquinho depois, eu vou contar. Então participei muito do Colégio São José. E era meio arteirinho, gostava meio que de pular muro e tal, então numa dessas puladinhas de muro aí, o professor Carlão do Colégio São José, que era professor de judô, me visualizou e negligenciou minha saída, né? Ele, não, vem cá, assiste aqui a minha aula, e aí presenciei uma aula de judô, né? Então lá nos meus 12 anos de idade, praticamente aí, eu me interessei pela arte marcial, e aí antes de pular o muro, eu visualizava se eu conseguia assistir essa aula, né? Então, consegui assistir essa aula clandestina, digamos assim, por um período. E aí eu gostava muito, quis me dedicar, mas com nota baixa, era arteiro, né? Então o pai negociava, não podia treinar judô sem ter nota boa no colégio. E nessa faixa etária ali que eu estava, nessa idade, eu não entendia muito isso, né? E acabei ficando um pouquinho mais revoltado ainda. E aí consegui fazer judô com o Carlão no colégio um período, depois eu descobri que tinha em cima do Clube 7 aqui de Tubarão, fui fazer ali um período, aí depois descobri que tinha uma outra academia lá perto do Ercílio Luz e Cláudio, se eu não me engano, eu fui fazer judô lá com ele um período também, aí depois o professor Erivelto abriu um quarto na casa dele, que treinei judô um período ali também, mas eu não tive uma sequência de treino, digamos assim, não consegui dar uma continuidade de treino. Graduei faixa cinza para não ser faixa branca. Acho que eu treinei um período de uns 3, 4 anos de judô, mas não contínuo, né? 2, 3 meses e parava, 2, 3 meses e parava. E ali eu entendi que a minha aptidão para o esporte era legal, eu gostava daquilo. Aquilo lá me fascinou, principalmente a presença do faixa preta no tatame. Então aquilo me chamou muita atenção, né? Aí com uns 18 anos eu cheguei a treinar capoeira, uns 2 anos, tá? A gente era da praia, então na praia a gente tinha que ser o local da praia, meus tios, né? Eram os surfistas e a gente ficou com a responsabilidade de cuidar da praia. Olha só. E não aceitava que as pessoas viessem estacionar, deixassem lixo, fizessem bagunça, né? E com isso a gente ficou meio brigãozinho na praia, né? Então ia pra praia e arrumava confusão. Era natural do final de semana arrumar confusão. Eu cheguei a morar na praia 8 meses. Olha só. Fugido, né? Então terminei o colégio, né? Tava já com meus 19 para 20 anos, estava fazendo faculdade de ciência da computação e arrumei uma briga na praia, né? Meus vizinhos, eu ali, a gente arrumou uma confusão na praia e eu descobri que o rapaz era faixa preta de judô e faixa roxa do jiu-jitsu. E nesse momento ali eu só conhecia o Royce Gracie no UFC, né? Então a minha visão de jiu-jitsu é que podia dar soco, podia dar chute, podia brigar, né? E acabava derrubando lá e finalizando o atleta. Então eu tinha visto o UFC 1, o UFC 2, provavelmente nessa época aí, 98 para 2000 ali, né? Então em torno na virada do milênio ali em 2000, aí eu me interessei para desafiar esse rapaz aí no jiu-jitsu, que era faixa roxa, né? Achei que era. E aí na minha visão poderia brigar, poderia lutar, né? Fazer uma luta lá, né? Então ia garantir na capoeira, ia garantir no que eu conhecia de judô e fui arrumar confusão.
E aí tive o privilégio de conhecer o professor Glauco Machado aqui em Tubarão, me recebeu muito bem na academia dele. E aí o Glauco viu meu intuito de briga, assim, ele achou assim, olha, um competidor aí, ó. Né? Então já me visualizou como uma pessoa que poderia vir a ser um atleta competidor e tal. Me deu uma aula de jiu-jitsu que eu não conseguia entender nada, não prestei atenção em nada, estava no ímpeto, né, da confusão. E acabei, né, convidando, eu quero treinar com aquele ali. O Glauco fez uma aula, separou certinho, esperou me acalmar, né, esperou dar tudo certo. Daí daqui a pouco fechou as duplas, chamou, né, e chamou meu conhecido da praia. Ele me viu, aí a gente se olhou assim, meio que já se entendemos, digamos assim. Não consegui fazer nada, ele provavelmente ganhou a luta por pontos, mas não me finalizou, né? Aquilo ali, então, para mim foi uma vitória. Foi uma vitória. Eu me senti realizado com o jiu-jitsu, voltei à origem lá daquele menino que tinha disciplina do judô e tal. E o Glauco, não pode soco, não pode chute, não pode isso, não pode aquilo. E aí eu assim, poxa, que arte marcial legal, quero aprender isso, né? E aí me matriculei, em meados de 2000, 2001 ali, no máximo. E aí acompanhei, né, então essa equipe de jiu-jitsu de Tubarão desde 2000, digamos assim. Então, ali conheci o Montanha, o Charles Cachoeira, conheci o Daniel, conheci o Paulo, conheci, né, vários atletas da nossa região aqui, o Marcelo Guizo, o pessoal todo que treinava na época. Tinha bastante atletas, na verdade a gente tinha, acho que quando eu entrei ali, em torno de 100 e poucas pessoas, quase 200 pessoas, tinha bastante gente mesmo, né? E aí participei com eles ali, Marcel Fortuna, que foi pro UFC depois, né? O Aquiles, que abriu uma academia também. Então a gente teve uma origem muito legal ali com o Glauco Machado, né? Foi uma pessoa que fortaleceu muito o jiu-jitsu. Só que o Glauco, eu acredito que pela ocupação, né, pelo trabalho dele, ele não era um professor muito visualizado dentro da academia. Então eu passei praticamente 2 anos treinando com faixa azul, eu em faixa azul. Mas como eu gostei muito, todo dia era 2 treinos por dia. Então durante uns 2, 3 anos, 2 treinos por dia. O Glauco em 7 meses para 9 meses de jiu-jitsu me desafiou para ir para um campeonato. E aí eu não... cru naquele momento ali, né, com vontade de mostrar serviço, eu fui para um campeonato em Balneário Camboriú, que era o Sul Brasileiro. Então o Glauco me levou até lá, deve ter tido outros atletas que foram também, mas eu lembro da minha ida com o Glauco. Paramos num hotel para tomar o café da manhã, conheci o Crolin Gracie, né? Então fui apresentado para a família Gracie, lá, o primeiro membro, que era o Crolin, era o professor do Glauco. E aí eu lembro de olhar assim para o Crolin, pô, mas é do meu tamanho, não tem orelha estourada, não é forte, né? Que eu treinava com os atletas que eram grandes, que eram fortes, já estavam com as orelhas machucadas e tal, e aquilo ali, então, me chamou a atenção. Primeiro contato que eu tive com o Gracie, assim, digamos assim, né? E aí, me marcou muito, e acho que era uma luta casada, provavelmente, né? Eu só fui entender depois que terminou a luta, mas eu estava com 78 quilos na época, eu me lembro, e lutei na categoria de 88, 10 quilos a mais. Então, a diferença é Glauco, grande. não, mas o Glauco, acho que ele estava me conhecendo ali, né? E aí me largou lá na boca do leão, digamos assim. Eu fui treinar, fui lutar com um rapaz, ganhei essa luta. E aí a final era com um amigo da casa, né? Mas essa luta em específico, o Crolin falava para ele o que ele deveria fazer e o Glauco falava para mim o que eu deveria fazer. E aí eu não lembro que não conseguia escutar muito o Glauco, mas eu escutava o que o Crolin falava e assim, não, vou bloquear esse jogo, não vai acontecer de jeito nenhum. E aí fui neutralizando e acabei pontuando essa luta. Eu não consegui chegar numa finalização, mas lutei direitinho, ganhei os pontos. Olha só. Né? E aí voltei vice-campeão sul-brasileiro de jiu-jitsu. E aí me emocionei, então em torno de 9 meses, um pouco menos de 1 ano, eu me graduei em faixa azul, que é um tempo rápido, digamos assim, mas eu era bem dedicado. Treinava... Mas isso é o quê? É uma média de 1 ano a 2 anos para trocar de faixa? Depende muito do atleta, mas uma média de 2 anos, digamos assim. 2 anos? Tu conseguiu 2 anos por faixa. 2 anos por faixa, mas como eu estava no ímpeto do campeonato e fazia 2 treinos diários, né, então eu me dediquei realmente. Nesse momento, o que acontecia? Eu trabalhava, né, fazia faculdade, só que com o meu salário eu podia pagar minha mensalidade e ninguém ia me dizer se eu posso ou se eu não posso. Então eu me dedicava no horário do meio-dia, me dedicava para o horário das 10h30 da noite, depois que eu saía da faculdade. Né? E no outro dia eu trabalhava, enfim, né? Então,
No jiu-jitsu a gente não ganha, a gente conquista, né? Então conquistei essa graduação aí nesse período curto, digamos assim. Aí na faixa azul eu atravessei ela mais demorada, acho que foi uns 3 a 4 anos aí, né? Uns 3 anos pelo menos. E na faixa azul eu também comecei nesse ímpeto de competição e aconteceu uma cena que eu gravei que foi ruim para mim. Campeonato em Imbituba. Os primeiros campeonatos acho que foi Laguna, enfim, tá? Tive alguns campeonatos, algumas situações engraçadas aí, mas um campeonato em Imbituba, eu passei uma luta, estava fazendo a segunda luta, tinha que fazer a terceira ou quarta para chegar na final, digamos assim, né? E na segunda luta, eu sei que eu encaixei um golpe de finalização no meu oponente lá, ele não quis bater, eu aguardei, o juiz veio olhar, ele tentou tirar o braço, era um armlock, né? Eu tava no armlock encaixado, ele tentou tirar o braço, daí eu puxei com vontade, deu 3 estralos e quebrou o braço do menino. Aí eu fiquei assim com um remorsozinho, né, da praia, da briga, daquela confusão toda, tal. Até o próprio rapaz, né, que era da briga, lá a gente acabou ficando amigo no jiu-jitsu. O jiu-jitsu uniu, né? Parou aquela rixa da praia, parou tudo, né? Então ali eu comecei a não brigar mais final de semana, não teve mais briga nenhuma do lado de fora, né? E aí tava querendo me tornar um atleta, querendo me tornar, né, ali um competidor, digamos assim, sem fazer confusão. Aquilo ali aí me misturou um pouco, né? Eu fiquei meio sem norte naquele momento ali. E aí até o próprio Charles Cachoeira falou, não, cara, tu fez, né, tu fez o correto, né? Nesse momento acho que o Charles já era professor, tá? Então saiu o Glauco, o Charles assumiu, né? Então o Charles já estava sendo professor. E aí ele falou, não, mas o atleta que não quis bater, não, se tu não competir não vai trocar de faixa, né? A gente tinha esse ímpeto, era mais pela competição, a troca da faixa, do que até pelo tempo de treino, digamos assim, né? Mas eu fiquei um período que eu não quis competir. Passei um período assim, não quero mais competir. E aí depois No primeiro momento, aquilo ali mexeu contigo. Então... deu um bloqueiozinho, né? Porque... Que até algo que, na verdade, é algo que a gente não espera, né? A gente espera finalizar o oponente, mas também é um outro competidor igual você. Não quer machucar ou lesionar. Eu vi ele sair com o braço amarrado e na hora assim, poxa, eu preciso trabalhar amanhã. Né? Era um domingo, amanhã eu preciso trabalhar. O rapaz, será que vai conseguir trabalhar? Será que vai conseguir, né? E aquilo ali, então, me bloqueou um período. Até voltei para a competição, mas eu não voltei com aquele ímpeto de acelerar ou machucar os outros, né? Então isso é ruim para a competição, porque na competição a gente precisa ganhar. Tem 2, sai 1. Então isso aí me deu um bloqueiozinho de competição. E aí eu lembro que eu arrumei um rival na faixa azul, né? Um rapaz de Criciúma, num campeonato aqui em Laguna. Ele me fechou na época, né, um triângulo voador. Então, mal cumprimentei o rapaz, já caí num golpe. Questão de segundos ali, eu já estava quase apagando, quase desfalecido, daí eu consegui me reerguer, me posturei e tal. Aí passei a guarda dele, ganhei pontuação, fiz uns pontos, no final a gente saiu em pé de novo, daí eu caí, não consegui derrubar e tal, ele ganhou a minha luta. Mas aí, praticamente os campeonatos que estavam o nome dele, eu queria a mesma chave. Achei um atleta para competir, né? E ajudei a organizar um campeonato em Criciúma, acho que se eu não me engano, o primeiro Copa Hunter, do Domilioli. Eu era amigo do vice-presidente da federação aqui de Santa Catarina, amigo do Crolin, já estava com uma aproximação, né, para as federações e o pessoal. Trabalhava com computadores, então tinha facilidade de arrumar e organizar as chaves lá para eles, né? Então, auxiliei a fechar as chaves e botei o rapaz numa chave, eu lá na ponta, ele na outra, a gente acabou fazendo a final junto. Aí nesse dia eu lembro Se ele estiver assistindo agora, ele vai saber disso aí. Provavelmente. Foi estratégico, você. Acabamos fechando a final e aí na final eu perdi, ele fechou o armlock no meu braço direito, eu não quis bater de jeito nenhum, deu aquela estraladinha de leve assim, defendi, saí, ele conseguiu encaixar na esquerda, daí tá mais rápido do que eu mesmo, admiti a vitória dele ali, né? Mas chegamos na final e aí ele graduou de faixa roxa e eu fiquei na azul, e aí eu fiquei procurando, né? Pô, preciso graduar de roxa. Quando eu me graduei de roxa, ele já estava marrom. Quando eu graduei de marrom, ele já estava preta, né? E a gente não encontrou mais na chave, mas foi uma coisa saudável, não foi uma coisa, não foi uma rixa de briga, de confusão, nem nada. Na verdade, acaba sendo até motivação, né? Às vezes a gente se motiva e avançar no esporte daquela pessoa que está ali, tá às vezes um pouquinho acima da gente. Poxa, ele chegou até lá, eu também posso.
eu consigo, e daí a gente quer buscar. O esporte é exatamente isso, a gente admira as pessoas que estão mostrando o caminho. Então o Charles foi campeão mundial, aquilo também motivou muito a equipe, né? Aí na faixa roxa, quando eu graduei, acabei machucando o ombro de um outro atleta, porque daí eu agora me senti poderoso, digamos assim, não, agora posso lutar de novo, né? Vamos com tudo. E aí no primeiro campeonato de faixa roxa, o rapaz, eu acho que era do judô, não conseguia derrubar ele, não teve jeito, mas quando a gente ia acontecer a queda, eu já botei um gancho, puxei para cair, raspando, digamos assim, bateu de ombro no chão, já parou tudo ali e tal, e aí acabamos, lesionou o ombro, daí veio aquela lembrança de faixa azul, veio aquelas lembranças de briga, daí eu dei um segundo bloqueio, digamos assim, para a competição. E aí eu não me senti mais motivado a competir. Certo. Mas a nossa equipe toda era uma equipe de competição. E aí eu fui buscar, na verdade ali eu já estava me formando professor, já tinha passado por um casamento, estava naquela fase com casa mais voltado para desenvolver a casa, fazer responsabilidades, E aí na faixa roxa eu não quis mais competir e acabei me separando. Daí a separação deu um bloqueio maior ainda. E o jiu-jitsu, por incrível que pareça, daí salvou. Voltei a treinar 2 vezes por dia, porque estava treinando 2, 3 vezes por semana, um pouco mais devagar, mas o meu mais devagar foi 2, 3 vezes por semana, não parei de treinar. Então, voltei a treinar 2 vezes por dia de novo, voltei com finco, então aquela atividade física ali me satisfazia muito. Então, graduei de faixa marrom e eu fui proprietário de empresa de informática, estava meio que estressado com computadores, fui para a sala de aula da informática. Então, da manutenção, já era formado e tudo, formado em ciência de computação, fui para a área de montagem e manutenção ali, trabalhava bastante, e aí achei um laboratório e desse laboratório fui para a aula. Então, na aula ali eu já comecei a ter uma pontinha assim de professor, O que o professor faz, como é que lida, comecei a formar turmas em informática. E aí aquilo ali me deu uma aptidão de trabalhar com pessoas. Então, acho que despertou ali, 2005, 2008, eu já estava Senac, Senai, estava envolvido bastante em sala de aula ali, e aí comecei a buscar, então, passar o jiu-jitsu um pouquinho adiante. Então, de faixa marrom, eu abri para Gravatal, Braço Norte, comecei a dar aula em Gravatal primeiro, abri uma turminha lá em Gravatal, depois abri uma turminha em Braço Norte, não queria mais ficar na região de Tubarão, estava separado, estava passando por um processo meio pessoal meu ali, e aí de Braço Norte eu tive uma experiência de ficar no Rio de Janeiro 1 mês. Então tinha um amigo em comum que treinava com a gente, que estava lá no Rio de Janeiro, e aí eu treinei na Gracie Barra Matriz, que era a escola, para mim, me chamou muita atenção, Gracie Barra Matriz. E aí lá no Rio de Janeiro parecia assim que cada atleta vinha de uma família de um golpe. Um era especialista no armlock, outro era especialista no triângulo, outro era especialista na montada, outro especialista na raspagem. E aquilo lá, então, como é que eu vou dizer? Aumentou minha vontade de aprender mais ainda jiu-jitsu, Então, assim, aquilo ali me chamou a atenção, assim, poxa, aqui eu estou na faculdade de jiu-jitsu, eu estou entendendo agora que vai muito mais do que só a competição, ou que só, eu posso avançar aqui, ser professor e entender isso aqui como um todo, E aí eu tive uma aproximação, então, um pouco mais da família Gracie ali. Poxa, que legal. E aí, em 2012, eu me mudei de Tubarão para Florianópolis. Fui transferido, saí daqui em Tubarão, passei um período fora do Brasil, ali uns 6 meses, voltei e fiquei direto em Florianópolis. Estava trabalhando no Senai ainda, com informática, lidando com pessoas, formando profissionais para a área, e aí entrei na Gracie Barra Florianópolis com o professor Saldanha. Então, meu currículo de competidor aqui foi com o professor Glauco Machado, com o Charles Cachoeira, até 2011 mais ou menos, de 2000 eu fiquei uns 10 anos, uns 9, 10 anos com a equipe, aí 2001, 2002 mais ou menos ali, até 2012 então eu comecei em Florianópolis. Então, em 2012 eu já era faixa marrom aí eu acho que uns 2 anos, mas entrei novo, numa academia nova, com conhecimento daqui de Tubarão, e aí fiquei 12, 13, 14, 15, 16, eu fui me graduar faixa preta, Então, a equipe de lá
era tipo uma matriz de Florianópolis. Essa matriz que eu tinha visitado no Rio de Janeiro estava migrando para vir a Florianópolis, então tive um convívio com Saldanha, com o mestre Carlos, bastante forte ali, né? E aí, então em 2016 eu me graduei faixa preta. Que legal, cara. E aí, nesse momento daí eu já tinha saído do Senai e estava me dedicando exclusivamente agora para o jiu-jitsu, né? Então, em 2017 eu voltei a Tubarão, então ainda não fiquei teu vizinho, mas em 2017 voltei para a Superação, onde foi a nossa origem do jiu-jitsu, né? Acho que era a Gracie Barra Tubarão estava lá, e eu fiquei lá com ele durante um período de um ano e meio, um ano um pouquinho ali. E aí no outro ano eu estava com vontade de abrir a minha própria escola, né? E aí conversei lá, vou abrir uma escola, cara, eu quero meu espaço, eu quero trabalhar da minha maneira, né? Eu ajudei o que eu consegui ajudar até aqui, e daqui para frente agora acho que eu quero conquistar meu espaço. Aí falei com o pessoal da Gracie Barra Brasil, a princípio ia para Capivari de Baixo. E aí em Capivari de Baixo tinha 3, 4 sócios, aí aquele negócio de comunicação, muita gente, né? E aí não me senti confortável de assumir aquele ponto lá. E aí tinha o ponto aqui do teu lado. Pedi para eles visualizarem e tal, a gente não teve uma conversa, naquele momento ali não foi para frente aquele negócio. E parece assim que depois de umas 2 semanas, até meio que assim naquele momento assim, poxa, não vou mais trabalhar com jiu-jitsu. Parei agora, não vou mais, né? Umas 2, 3 semanas depois o professor Saldanha estava em Nova York e falou assim, cara, agora a gente é Renzo Gracie Team. Eu disse, poxa vida, que legal, olha só como é que são as coisas, né? Então eu vou assumir agora, professor Saldanha, e essa escola Renzo Gracie, vou fazer a minha escola, vou fazer o meu nome, vou começar agora a fazer o meu trabalho. E aí a gente inaugurou aqui do teu lado aí em 2018, metade, ou do mês 3 ou mês 6, uma coisa assim, né? E, poxa, raspa de pneu, lona, pintura, arrumar galpão, reformar banheiro, né? Então isso tudo é investimento. Investimento, tempo, né? Então não quis trazer nenhum aluno, não quis chamar ninguém, né? Veio uns 2, 3 que não estavam contentes com o trabalho, acabaram vindo, né? Mas aí eu comecei a fazer o meu trabalho e trazer alunos da nossa região aqui, daqui de perto, né? E aí a coisa foi acontecendo. Depois de uns 2 anos, daí eu vinculei diretamente com o Renzo Gracie mesmo, né? Oficializamos e a gente daí, eu meio que assumi uma responsabilidade para ser o gestor de Santa Catarina, digamos assim. Então hoje eu tenho uma gestão da franquia Renzo de Santa Catarina, e quem quiser entrar nessa marca hoje eu tenho que visualizar, analisar a pessoa, saber se tem uma índole, se corresponde com aquilo que está dentro da filosofia do Renzo, né? Então, e aí acabei indo para o Rio de Janeiro algumas vezes com isso, né? Então a família Gracie me recebeu muito, muito bem lá. Conheci a tia Vera, mãe do Renzo, conheci o Ralph, o irmão do Renzo. Que massa. O Ryan já era falecido, mas eu tive a experiência de estar dentro do berço do jiu-jitsu lá de novo. A Kira Gracie tem uma escola fantástica, Gracie Core, né? Hoje é um caso de sucesso, tem mais de 600 e poucos alunos, gerencia muitos professores, então tem uma parte de gestão muito legal com academias, isso me traz um conhecimento muito bom. E eu quero atuar na nossa área aqui, né? Mostrar que o jiu-jitsu está muito além da competição em si, né? Então essa filosofia da competição, eu acho que é importante o aluno ter, né? Mas o jiu-jitsu ele ultrapassa em muito isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma obrigação de formar atletas e formar campeões, eu não preciso formar atletas e campeões simplesmente para o pódio. Eu acho que hoje o mais importante de tudo é formar campeão para a vida. Exato. Né? Então, será que é por isso que eu já li muitas coisas sobre jiu-jitsu, que é considerado uma arte marcial perfeita? Será que é por tudo isso? Porque, na verdade, hoje o esporte, os profissionais que estão à frente do esporte, eles têm essa preocupação com a saúde e principalmente com a vida do adolescente, do atleta, fora do esporte. Mas eu vejo que a arte marcial trabalha hoje muito isso. Então, principalmente para mostrar até para o público que não é luta ou que tu vai brigar, ou que muito pelo contrário. Sim.
Tem que usar arte marcial para isso. O jiu-jitsu, né? Eu estou dando uma estudada na origem do jiu-jitsu. A gente, quando começa a ficar mais velhinho, né, começa a estudar um pouco mais, né? Então, estou começando a estudar mais sobre a origem do jiu-jitsu. E por um período, principalmente no começo, né, a gente não tinha muita internet, não tinha muito conhecimento da informação. Até um ponto interessante, que bem no começo lá, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu era meio hackerzinho já, né? Já acessava alguma coisa na internet, mas a gente tinha que comprar livros. Certo. Um primeiro livro que eu comprei foi um livro, não fui eu sozinho, né? Foi o Guilherme, mais uns outros amigos, Renzo Gracie e Royce Gracie, mostrando o que faixa azul faz, o que faixa roxa faz. Né? Então ali já estava uma pontinha do Renzo lá no início da carreira, né? E ali ele já mostrava assim, a luta em si tem que seguir uma filosofia. Sim. Né? Então, naquele momento eu acreditava que o jiu-jitsu tinha derivado do judô, porque a história que eu conhecia é que veio um aluno do Jigoro Kano, como eu tinha feito judô primeiro, eu conheci o Jigoro Kano como mestre do judô. Certo. Qualquer academia de judô que a gente for hoje vai ter uma foto do Jigoro Kano, a gente faz a referência para o Jigoro Kano. Na academia de jiu-jitsu a gente faz referência para o nosso mestre brasileiro. Não vai ter Mizuto Maeda, não vai ter Jigoro Kano, vai ter um mestre brasileiro, né? Que agora o jiu-jitsu virou brasileiro. E nesse momento, então, eu achava que o judô era... o jiu-jitsu era uma derivação do judô. Sim. E os estudos recentes mostram que é o contrário. O jiu-jitsu é arte completa e foi fragmentada em partes para poder ter acesso às outras pessoas. Né? Então, o Jigoro Kano realmente foi a pessoa que trabalhava mais as quedas, digamos assim, certo. derrubava, já finalizava e parava o combate. Né? E o Mizuto Maeda, que foi um discípulo dele, até teve um professor que agora me fugiu o nome, veio para o Brasil, né, com o Niwaza, que era o judô que continuava no solo. Tá, perfeito. Então ele não era a queda em si, ele tinha que ter uma continuidade até ter a submissão do atleta ou realmente um trauma ali, né, uma quebra de braço, perna, enfim. E o que hoje, né, eles falam que o jiu-jitsu é mais completo, digamos assim, na verdade é porque ele não pode ter uma letalidade de agressão. Entendi. Então, a minha percepção do Royce lutando UFC, que podia dar cotovelada, que podia dar joelhada, que chute, né, dava pisão frontal e tal, né? Então, isso sempre existiu dentro do jiu-jitsu, mas a gente está treinando junto, em combate. Vamos imaginar, somos dois samurais, né? Estamos com a espada na mão aqui, mas se nós passar a espada no pescoço um do outro, vai cortar a cabeça, nós não conseguimos mais treinar. Então, nós vamos usar uma de madeira. Tá. Mesmo a de madeira, pode dar hemorragia, pode dar um trauma, se pegar na cabeça pode dar um trauma ruim. Perfeito. Esportes de combate que vai ter nocaute, não tem como eu aumentar a dose do nocaute. Sim. Ou eu vou bater e vai te derrubar, não tem como eu ir bater devagarzinho e aumentar a pressão. No jiu-jitsu tem como eu ir aumentando a pressão até que... Não, tá bom, meu limite é esse, a minha submissão é aqui. Então, acho que essa parte do contato e da agressão foi o que completou o jiu-jitsu para ter uma longevidade de treino, digamos assim. Legal, cara. Então, independente da idade, é claro que quanto mais novo, melhor, mas independente da idade, tem senhores de 80 e poucos, 90 e poucos anos graduando a faixa preta agora. Olha só. Tem senhores de 80 e poucos anos entrando na faixa branca agora. Poxa, Então, independente da idade, o jiu-jitsu ele vai te aumentar a coordenação motora, vai entender das tuas capacidades, teus limites, né? E vai tirar essa questão do trauma de nocaute. Porque se a gente tomar um nocaute, pode vir um coágulo, pode vir uma sequela na visão, pode vir um dente, pode, né? Então, essa parte... É contato, né? Pode acontecer. Inclusive na própria luta, né? Os atletas estão lutando, quando estão com a finca, estão com, né? Que sobe ali a velocidade e tal, escorrega uma mão, bate... Sim. Vai acontecer, né? Mas dentro da nossa academia a gente tem uma preocupação, eu principalmente, uma preocupação muito grande de lesões. Já vem lá dos campeonatos, daquelas situações, porque praticamente 90%, 100% dos meus alunos são empresários, são pessoas que precisam trabalhar. Se não são empresários, são trabalhadores, então eles precisam estar aptos para o dia a dia. Né? Então eu prezo muito pela segurança pela prevenção, física, né? prevenção, preventiva. Estão ali, estão fazendo... É isso, né? Então... Tem como ser pegado, tem como ser forte? Tem. Sim. Mas não precisa ser
machucando as pessoas. Dá, né? Dá para colocar alguns, entre aspas, limites, né? Isso, perfeito. A gente pode chegar até aqui então, não deu, beleza, ok. Já aprendi desde a época do Glauco, desde a época do Montanha, né? Que eles falavam assim, cara, tá fazendo força na posição, tá errado. O jiu-jitsu tem que ser uma arte suave, né? Como a gente aprendeu, arte suave, né? Então, aí foi lapidando cada vez mais, passando pela escolinha toda lá de posições. Então, hoje acredito que dá para ver o biotipo da pessoa e adaptar para aquele biotipo algumas manhãzinhas, digamos assim, né? Para ele ter uma eficiência com um mínimo de esforço. Né? Então essa é a grande filosofia do jiu-jitsu, ter o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Que massa, cara. Pô, hoje nós estamos conversando com o Geber, faixa preta de jiu-jitsu. Vou pedir uma pausa para você aí para curtir, compartilhar, comenta aí no nosso vídeo. Que olha, nós estamos tendo uma aula aí e eu aprendendo um monte de coisa com o mestre aqui que eu não sabia. Poxa, que fantástico. Pô, Geber, eu acho que devo ter lido em algum lugar ali uma das técnicas mais utilizadas no jiu-jitsu. Tu me corrige se eu não estiver certo, que é o mata-leão. Perfeito. Isso tu leva também para os teus alunos, por exemplo, assim, ó, às vezes eu escuto alguém falar que vai entrar numa arte marcial, luta porque quer se defender na rua, quer brigar, ou quer se sentir superior quando for atacado, mas eu acho que principalmente a tua escola e eu por te conhecer, eu acho que tu consegue diferenciar muito isso, né? O se defender, se defender quando for preciso, mas não levar a arte marcial para briga. Perfeito. Tu trabalha isso na tua escola? Sim. Voltando já para a era dos anos 90, né? Então 90, 2000 ali, a gente conheceu o jiu-jitsu pelo bad boy, né? Pela gurizada que tinha que brigar para mostrar que era eficiente. Perfeito. Então o jiu-jitsu ele passou por uma demonstração de prova, digamos assim, que foi controlada dentro de ambientes de luta, mostrando então com lutas casadas, desafios contra a luta livre, desafio contra o taekwondo, desafio contra qualquer arte marcial. Inclusive o primeiro UFC, se a gente for pegar a história lá, eram vários campeões das suas artes marciais se enfrentando sem tempo, sem regras, sem luva. Não, pode vir aí o campeão livre. É livre, né? E aí então fechava as chaves e tal, e no final acabou o campeão do jiu-jitsu vencendo sobre as outras. Certo. Aí teve as polêmicas e tal, né? Aí teve o UFC 2. No final acabou o campeão do jiu-jitsu vencendo de novo. Acabou tendo o UFC 3, no meio ali teve um probleminha, o UFC 3, acho que eliminaram, enfim, eu não lembro bem o resultado do 3, mas eu acho que o 3 não foi jiu-jitsu. No 4 foi o jiu-jitsu novamente. E aí precisou criar regras. Perfeito. Porque estava lesionando esses campeões de outras artes, de outras modalidades, né? Inclusive o próprio não tem como entrar no cage sem sair sem lesão. Né? Então lá vai acontecer lesão. Né? Então aí começou então a ter uma preservação de integridade física para os atletas. Certo. Até o UFC, que a gente vê os caras sangrando, porrada e tal, eles estão preocupados. Perfeito. Né? Interrompe, para, nocaute técnico, o médico vai ali e vai interromper. E a gente vê muito isso aí, né? Isso, né? Porque justamente por causa do contato. Pô, acertou forte uma, abriu um supercílio, pegou pega o rosto, pega o olho, então tem que interromper. O atleta até quer ir mais, mas ali não é uma questão de vida ou morte. Sim, exato. Né? Então, essa questão de, principalmente, né, a segurança para o atleta, hoje eu entendo, né, que a gente precisa fortalecer a defesa pessoal. Não é ataque pessoal, ele é uma defesa pessoal. Perfeito. Então a gente inicia sempre trabalhando, pelo menos na minha escola, né, no modelo que a gente segue, a gente inicia trabalhando defesa pessoal, dando uma segurança em relação à agressão de qualquer fonte. Vai vir chutando, vai vir dando soco, vai vir dando cabeçada, vai vir abraçando, vai vir... Não sei, então não posso prever o que vai acontecer. Agora a gente vai simular soco, vai simular chute, vai simular determinadas agressões para a gente aprender a sair daquelas situações. Agarros de pulso, o jiu-jitsu feminino é importantíssimo, acredito que isso lá fora já é escola obrigatória nas escolas, né? Então tem alguns países que é obrigatório nas escolas.
acredito que o Brasil demorou já para implementar isso nas escolas. Porque a partir do momento que a menina sabe sair de um puxão de cabelo, sair de um abraço forçado, sair de um agarro de pulso, a situação do agressor muda. Né? Então a gente trabalha anti-bullying. Agora, né, eu demorei um pouco para trabalhar com crianças, porque para lidar com adulto eu já tinha um pouco de dificuldade. Né? Então com criança eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidades. Sim. Então demorei um pouco para lidar com crianças. Hoje a gente atende a partir de 3 anos de idade. Mas a gente tem modelo que já começa desde os 6 meses de idade. Eu ainda estou me preparando para tentar conseguir diminuindo a faixa etária, tá? Mas aumenta muito a questão de responsabilidade de profissionais envolvidos, porque não adianta ser só o professor do jiu-jitsu, vai ter que ter vários profissionais. Até porque a própria criança ela se dispersa muito, né? Tu ensinar um golpe aqui, ou uma técnica, tu vira para o lado, ela já está fazendo, brincando, pulando, e cuidado de uma queda, então, onde aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. Então, quanto menor a faixa etária, mais lúdico, mais para coordenação motora mesmo. Né? Mas isso auxilia muito a vida social da criança. Imagina. Coordenação, aprendizado. Todo o processo motor, né, toda a educação física, tu sabe melhor do que eu, né? Todo o processo motor que a gente começa a desenvolver lá nos 6 meses de idade, nos 0 anos até ter percepção, tato, né? Então isso vai aumentando. Então é uma faixa etária que, se aprender naquela faixa etária, é pro resto da vida, não esquece nunca mais. Né? Então, fantástica. Que legal. Nessa faixa etária, eu não concordo muito com a questão do campeonato, mas isso é uma opção pessoal minha. Certo. Tá? Por quê? Tem crianças que já lutam bem, mas tem crianças que ainda não estão entendendo que aquilo ali é uma competição, que é uma luta, que vai ser de verdade. Então, não cabe ao professor, ao responsável de cada escola, talvez encaminhar isso. Essa criança, tá ok, tá partindo daqui. Não, perfeito. Essa aqui para entrar nos campeonatos já tem isso, né? Então, no campeonato o juiz ele é bem orientado. Que encaixou golpe até determinada idade, para o combate, não pode continuar. Né? O grande problema é os pais. Meu filho não bateu, não desistiu, continua. Poxa, pai, o senhor assume a responsabilidade de se quebrar o braço, o senhor leva para o hospital e não fala nada que era a luta, que é o jiu-jitsu, que é o juiz, ou que é o evento. É que o pai não entende, né? O profissional que está ali do lado de fora, encaixou isso aqui, corre o risco de lesionar. Então, o golpe encaixou. O mestre está vendo, claro, o golpe encaixou, daqui para frente, isso aí. Então, crianças, né, adolescentes ali até 12 anos de idade tem que ter um cuidado extra. Então o juvenil já começa a ter um pouco menos de supervisão, digamos assim, luta um pouco mais. Mesmo assim, é importantíssimo estar cuidando. Né? Até os próprios atletas adultos, enquanto for faixa branca, muito golpe é proibido. Não pode. Então tem essa questão da integridade física já nas próprias faixas, né? Na própria formação do atleta já vai ter tudo isso aí, né? Por quê? Até para saber que tem limites também, né? Eu estou na faixa branca aqui, ainda eu preciso talvez mudar de faixa para encaixar esse golpe. Diz que o faixa branca é um grau mais brabo de todos, tá? Graduou o primeiro grau do faixa branca ali, esse virou... Só para a cabeça. Na verdade, assim, o faixa branca, ele ainda... precisa muito treinamento físico. Certo. Proteção da cervical, proteção dos braços, proteção das articulações, né? Então, a educação física, a musculação, ela é super indicada para a integridade do aluno. Né? Então, a gente está falando de esporte. Quanto mais esporte a pessoa pratica, mais cuidado com a alimentação, mais cuidado com a musculatura, mais cuidado com todo o ser, né? Que legal. Então, eu demorei para entender um pouco sobre musculação, era uma atividade que eu até não gosto muito, eu acho meio parado, estático ali, eu sou meio agitado, mas hoje eu vejo assim, cara, eu era para ter treinado musculação desde pequeno, porque evitaria muita lesão. Hoje eu coleciono lesão, hoje eu tenho muita lesão já, né? Por falta dessa preparação física. Certo. Não tive a orientação correta, até alguns professores, alguns mestres me orientaram a fazer, fazia muita... funcional, muito surf, muita bike, né? A gente era meio que sempre na movimentação, né? Mas a orientação para musculação eu tive pouca, digamos assim, né? Fiz um período aqui contigo, me ajudou muito. Acho que é importante todo mundo fazer e praticar, né?
Porque é o que mais vai... Imagina, quando a gente estiver mais velho, eu vou estar com um pouquinho de força para poder me estruturar, ou vou estar totalmente fraquinho que um tombo vai me lesionar, né? Então, acho que para a gente ter longevidade, todos os esportes ajudam, mas principalmente a musculação. Poxa, que legal, cara. Geber, a gente sempre fala que o esporte salva vidas, né? Tu tá contando uma história aí pra mim, cara, que eu tô fascinado pela tua história, conhecendo um monte de coisa de ti que eu não sabia hoje, principalmente do jiu-jitsu. Tu acredita que o esporte salvou a tua vida? Tu falaste lá atrás, o menino rebelde, o menino que fazia a bagunça, que pulava o muro para assistir às aulas. E hoje hoje é um mestre aí, faixa preta, e passa teu conhecimento para os jovens, para os adultos, para as crianças. Então, tu acha que isso ajudou na tua vida e hoje tu quer passar isso para frente também? Peter, com certeza a transformação pessoal foi a coisa que mais me cativou dentro do jiu-jitsu. Então, mais uma vez, né, eu entrei meio rebelde, meio querendo brigar. Aí, através daquela situação ali, fiz as pazes, conheci a pessoa, né? Porque a gente desconhece muita coisa. Então, dentro dos treinamentos que eu fiz, um deles foi aprender a ser curioso, não julgar. Não julga, não julga. Desenvolve a curiosidade. Por que determinada pessoa está vindo te agredir? Por que determinada pessoa está vindo falar contigo dessa maneira? Por que está acontecendo isso para essa pessoa estar com essa reação? Né? Então, essa curiosidade, ela ajudou muito, né? Mas a transformação pessoal principalmente, porque acredito, né? Hoje eu dou tanta ênfase para a defesa pessoal por ter brigado e não ter tido esse conhecimento, era inseguro, queria ter uma autoestima, queria ter, né? Mostrar alguma coisa para alguém, enfim, né? E aí eu consegui me transformar através da arte marcial. Inclusive até vou ser um pouco mais pessoal aqui, né? Questão até de droga, porque na fase de bebedeira, de consumir droga e não sei o que e tal, então aquilo ali foi acalmando, foi direcionando e foi vendo assim, cara, se tu não tiver saúde, se tu tiver lesionado, se tiver com problema, tu não vai conseguir combater, não vai conseguir lutar. Né? Então isso foi limpando o organismo, foi limpando principalmente o mental. Então se tu fez um movimento errado, os teus alunos vão te copiar errado. Certo. E o errado, ele é tão nítido, né? As pessoas têm tanta percepção para aquilo que é errado, que qualquer erro é gravado. Então tu pode ter 99 acertos. Exatamente. Cometeu um erro, chamou atenção, e é aquele erro que eles vão copiar. Eles não vão copiar os 99 acertos. A gente passa a ter uma responsabilidade, né, Geber? Isso aí. Acho que chegar, quando alguém te vê, poxa, o Geber é faixa preta, ele teve uma trajetória para chegar até aqui. Então, quando eles vejam, por exemplo, tu ter uma índole ruim ou saindo fora da tua conduta, perfeito. Isso não condiz com a arte marcial, não condiz com o ensinamento que os mestres passaram para os discípulos, não condiz com o que chegou para a gente. Então, existe realmente, né, uma disseminação aí de ser forte, de ser poderoso, de ganhar o campeonato, isso é muito legal. Mas isso pode subir para a cabeça do atleta, pode subir para a cabeça da pessoa, e ele achar que por ser campeão de uma categoria, campeão, né, de um evento ali, ele pode sobrepor, né, ou sobrepujar as outras pessoas. Exatamente. Que é completamente contra a filosofia do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é o mais fraco, não ganhar, mas no mínimo se proteger do mais forte. Puxa vida, fantástico. Né? Então a gente não garante assim, tu vai ganhar, tu vai bater nos outros, não. Mas tu vai te proteger, tu vai estar seguro na tua movimentação, o forte não vai te machucar. Cara, então, só o fato de pensar isso já te torna um campeão, né? Peraí, eu tenho a arte marcial para mim como algo que eu vou usar pessoal, eu vou usar para minha vida. E vai impregnando para a vida da gente, né? Então acho que... Poxa, que fantástico, cara. Vai vindo para os... Como é que eu vou dizer, né? Vai vindo para o externo vida, da pessoa, para a vida, né? Vai transcendendo da parte física para a parte mental, legal. E aí acaba transcendendo lá para o nosso espiritual. Poxa, estamos conversando hoje com Geber Benedetti Sandrini. Que história fantástica aqui que a gente está conhecendo hoje. Esse nosso faixa preta de jiu-jitsu. Ô Geber, eu quero que tu faça aí um convite para as pessoas.
conhecer o esporte, conhecer o jiu-jitsu, conhecer qualquer modalidade, sair do sofá. Hoje a gente tem muita gente sedentária. Perfeito. Hoje as crianças já estão vindo aí com celular na mão, tablet, diferente da nossa época que a gente brincava na rua. Então, eu quero que o mestre aí convide esse pessoal, não só as crianças, sim, mas os adultos ou qualquer pessoa para iniciar uma atividade física, seja ela qual for, para a gente ter... Claro, a gente está dentro do esporte, a gente sabe o benefício que o esporte nos dá, né? Mas ouvindo também de um mestre, assim, eu acho que é super motivante. Eu já me motivei hoje só de te ouvir. Que bom, Peter, que bom. Acho que é importante a gente incentivar sempre as pessoas para fazer coisas boas, né? Hoje a gente tem tanto incentivo para fazer coisas ruins. Isso. É fácil, a facilidade para ir para as coisas ruins está sempre oferecendo, né? Exato. Fazer coisas boas hoje é clichê, né? As pessoas acham que não dão muita bola, vão achar que é por comercial, enfim, né? Hoje a nossa faixa etária começa a partir de 3 anos de idade, né? Mas recomendo que já incentive o esporte, o exercício, a coordenação física desde neném. Desde sair do berço já começa a movimentar, puxar bracinho e tal. Claro que com uma orientação e com um conhecimento para não ter lesão que vá agravar funções lá no futuro, né? Perfeito. Então, independente da idade, eu acho que existe um certo preconceito em relação à arte marcial como um todo, não só do jiu-jitsu, mas a arte marcial. Tá. Alguns acham que é para bater, alguns acham que é para ficar poderoso, e outros acham que não vão ter capacidade, vão chegar lá e vão apanhar. Certo. Né? Então, essa questão do apanhar, a gente é muito bem treinado hoje para fazer o acolhimento das pessoas. Perfeito. Então, acredito que a maioria das academias que estão ativas hoje, elas não vão ter o início que eu tive lá nos meus anos 90, anos 2000, que era para brigar, entrava lá, era para lutar, não tinha como aprender, só sobrevivia quem era forte, só sobrevivia o teimoso. Né? Então o cara tinha que ir lá lutar para sobreviver. Hoje a gente tem uma metodologia onde o aluno vai vencendo fases. Perfeito. Criança primeiro, antes de correr, ela precisa andar, antes de andar ela precisa engatinhar. Sem conseguir engatear, não vai andar, sem andar, não vai correr. Perfeito. Então, hoje o atleta ele não vai entrar combatendo no primeiro dia, não vai lutar no primeiro dia. Ele vai começar a fazer a movimentação física dele, vai começar a entender da defesa pessoal, ele vai começar a ter uma noção da movimentação corporal dele, do espaço, e assim, então, ele vai gradativamente, progressivamente aumentando o nível de dificuldade dos movimentos dele. Perfeito. Então, a partir, eu principalmente ali com as faixas brancas, eu tenho toda essa modelagem de trabalho até chegar numa faixa azul, que vai, dependendo do atleta, 1 a 2 anos ou até mais. Vou até dar um adendo, né? Tive um atleta, eu estou há 20 anos na faixa branca, com orgulho de falar, eu disse, cara, isso aí tu nem deve falar, bicho, porque 20 anos na faixa branca é impossível, tu tá 20 anos sem treinar. Se tu estivesse treinando, já tinha passado faz tempo isso aí, né? Então, não seja o eterno sofá, não seja o eterno, né? Quebre esse ciclo, vá, matricule-se, na verdade assim, ó, visualize, vai lá conhecer, experimenta uma aula, visualiza se aquele ambiente é legal para ti, se tu tens o ímpeto da competição, vai numa escola de competição, se tens o ímpeto da defesa pessoal, vá numa escola de defesa pessoal. Perfeito. Né? Então procure se orientar e buscar a trilha para iniciar. Ótimo. Então, por mais 1000 milhas que seja essa jornada, se a gente não der o primeiro passo, não vai conseguir concluir ela. Show de né? bola. E quanto o Geber, né? Eu na faixa branca nunca imaginei que ia chegar a ser um faixa preta, não tinha essa pretensão. E hoje é uma realidade. Certo. Então o tempo está passando, o tempo vai passar. Né? A previsão do tempo passou, está passando, está ficando lá para trás. Então se a gente não der esse primeiro passo, não vai acontecer. É o mais importante de todos, para se tornar a faixa preta, é dar esse início. É amarrar a faixa mais difícil, é a branca, legal. É a primeira. Passa ali, convida o pessoal, passa o teu endereço, passa o teu telefone. O pessoal lá conhecer, fazer uma aula, conhecer o teu espaço, conhecer o mestre Geber, nosso faixa preta. Obrigado, Fique à vontade aí para o espaço para te convidar o pessoal. Então, pessoal, hoje a gente está na Rua São João, bem próximo à Polícia Militar, na frente do Abrigo dos Velhinhos. Tá? Nossos horários de treino é 6 horas da manhã, das 6 às 7 tem um treino para adultos, do meio-dia a 1 tem um treino para o adulto, das 7h30 às 8h30 tem treino para adulto.
Crianças, eu tenho treino a partir de 3 anos de idade, segundas e quartas, 6h30 às 7h20. A gente separou hoje, então, um grupo das meninas, segundas e quartas, né, de 7 anos até 12 anos. As meninas de 7 a 12, segundas e quartas, das 7h30 até as 8h20. E os meninos de 7 anos até 12 anos, até 13 anos, os meninos estão terças e quintas, das 6h30 às 7h20. Tá? Então, criança tem um horáriozinho um pouquinho reduzido, mas todo mundo convidado, pode vir fazer uma aula cortesia lá, conhecer o espaço, essa aula não vai ter custo. A gente utiliza o kimono, o uniforme, né? Pode ser adquirido lá, mas para esse primeiro momento, roupa de exercício físico, correr, alongar, se esticar, suar um pouquinho, tá? Então, estendo o convite aí a todos aí, que quiserem conhecer, sejam bem-vindos. Que legal, tivemos uma baita de uma conversa hoje com o nosso faixa preta, Geber Benedetti Sandrini. Esse cara é fantástico e fica o convite aí para conhecer a escola do Geber, um excelente profissional, tem uma índole espetacular. Acho que vocês puderam acompanhar no nosso episódio. E eu quero desde já pedir para te curtir, compartilhar esse vídeo, comenta aí para a gente estar divulgando ainda mais o nosso TrainingCast. Geber, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Adorei o nosso bate-papo aí, tu foi meu vizinho aqui por anos e eu não sabia 10% de tudo que tu me contou aqui. Eu acho que se nós botássemos um café aqui, a gente ia longe na história. Ficava longe, ia longe. Obrigado, tá? Muito obrigado, Pedro. Obrigado por ter vindo aí, ter participado. Obrigado. Fica o convite aí, ó, não só para o jiu-jitsu, mas para qualquer modalidade. Sai de casa, sai do sofá, vamos fazer uma atividade física, vamos se mexer e até o nosso próximo TrainingCast. Muito obrigado. Obrigado.